Parte 3, Conselhos Gerais. Tópico 1, aos que não respeitam a sã doutrina. Tópico 2, aos que querem ser ricos. Tópico 3, conselhos aos ricos. Tópico 1, então, aos que não respeitam a sã doutrina. Doutrina é a exposição sistemática e lógica das verdades extraídas da Bíblia. Na igreja, em Éfeso, havia alguns falsos mestres que resolveram disseminar falsos ensinos. Algumas igrejas, infelizmente, têm sucumbido aos apelos dos falsos mestres que deturpam a sã doutrina, falsificando a palavra e ensinando os ensinos de Balaão. Para piorar ainda mais a situação, essas igrejas, à semelhança de Tiatira, acabam tolerando a imoralidade. Porém, a autêntica noiva de Cristo mantém-se fiel às Escrituras, pois é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então essa palavra doutrina, vamos fazer um culto de doutrina. Tem gente que acha que é um culto de costume. Não está falando de costumes. Os costumes mudam com as épocas, de acordo com a região, né? Tem país que se usa saia. Tem país que a igreja todos usam barbas. Então, são costumes. Então, há diferenças aí. Agora, doutrinas não. Doutrinas é uma exposição bíblica. E ela tem lógica dentro da Bíblia, né? Ela é respaldada pela Bíblia. E é uma doutrina sistemática que estuda detalhe por detalhe dessa doutrina. E é aplicada essa doutrina no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Nós precisamos dessa doutrina para que a igreja se desenvolva, cresça no conhecimento e na graça de Deus. Então, a doutrina é básica para a nossa fé. Por exemplo, doutrina da salvação. Então, nós vamos estudar o que? A salvação é o que? Dom de Deus. É dado para nós gratuitamente, mediante a fé. É dado o quê? Pela graça de Deus. Então, isso é básico. Salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. Não vem pelas obras, não é por merecimento. Então isso é estudar sobre salvação. Batismo no Espírito Santo é uma doutrina bíblica. Está lá na Bíblia, respaldado pela Bíblia. Então se reuniram, né, lá em Jerusalém, se reuniram e desceu do alto ali, veio sobre eles o Espírito Santo. E eles falavam em línguas, profetizavam. Nós vamos ver isso respaldado por todo o livro de Atos dos Apóstolos ali, falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ver o apóstolo Paulo no capítulo 14 aí de 1 Coríntios regulamentando sobre esses dons. Então é uma doutrina. Olha, doutrina, batismo no Espírito Santo, é uma doutrina. Está lá respaldado pela Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aí você vai andando ali no livro de Atos dos Apóstolos, vai ver. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 13, capítulo 19, vai vendo ali, vai receber o batismo com o Espírito Santo, falaram em línguas, profetizaram, vai ver, por exemplo, doutrina, dons espirituais, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, então fala sobre os dons, então é doutrina bíblica, nós vamos estudar isso sistematicamente e aprender sobre isso, né? Doutrina, pecado, arrependimento de pecado, é uma doutrina. Batismo nas águas, é uma doutrina. Então existem doutrinas que devem ser estudadas, devem ser repassadas para a igreja. Então o líder estuda e passa para a igreja o estudo sistemático dessas doutrinas. Agora existem aqueles que torcem essa doutrina. E aí causa um problema. As 7 igrejas na Ásia, elas todas tiveram esse problema. Doutrinas que foram distorcidas por falsos mestres, ensinos diabólicos, demônios que estavam por trás desses falsos mestres, torcendo a sã doutrina. Então um diz, não, para você ser salvo, não é pela graça, não, você tem que guardar aí a lei, guardar o sábado e não sei o que, não pode comer carne e não sei o que. Então são o que? Coisas demônios que estão por trás disso aí, desses ensinos. E a pessoa passa a querer se justificar por guardar um dia, por guardar a lei, e aí perde a salvação.
porque é pela graça de Deus, sem merecimento. A lei faz é condenar e não salvar ninguém. Ela nos conduz para Cristo, porque é Cristo que salva. Então é isso que acontecia ali. E aconteceu, as 7 igrejas fecharam, acabaram. Por quê? Porque não combateram essas heresias, não confrontaram esses falsos mestres. Então se acabaram. Então é o perigo que a igreja corre. Então é preciso que o pastor, o líder, esteja ali, dando a sã doutrina, combatendo essas heresias, esses falsos ensinos e confrontando esses falsos mestres. E para isso, ele precisa estudar muito, precisa orar muito. Por quê? Porque o poder de Deus, demonstrado, sinais, prodígios, maravilhas, demonstrados a partir do pastor, isso vai causar medo nos falsos mestres. É um confronto aí do poder de Deus com Satanás. Veja só que é importantíssimo isso. Aquele que é líder, ele deve ser cheio do Espírito Santo e deve ter demonstrações aí, confirmação que ele está ensinando a doutrina, a palavra de Deus, confirmação de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. O que é isso? É uma confrontação espiritual. Então o que acontece? Os demônios vão fugir, vão correr. Porque ali está presente o poder de Deus. Então é importantíssimo isso. Tópico 2. Aos que querem ser ricos. É muito eloquente a exortação de Paulo acerca dos que buscam riquezas. Ele se refere aos que querem ser ricos, ou que vivem buscando bens materiais, não dando valor às coisas de Deus. São como o rico da parábola de quem Jesus disse, assim aquele que para si ajunta tesouros não é rico para com Deus. Paulo não é contra possuir bens materiais, pois estes podem ser usados para o reino de Deus, beneficiando a obra do Senhor. Paulo fala aqui do desejo de ser rico a qualquer custo. Ele fala do amor ao dinheiro e da cobiça. A palavra de Deus nos ensina que a cobiça leva a todos os tipos de males, adultério, roubo, corrupção, suborno, etc. Então, aqui Paulo adverte a Timóteo sobre aqueles que desejam ser ricos a qualquer custo. Então, se for preciso roubar, se for preciso adulterar, se for preciso matar alguém, então eles fazem qualquer coisa para ficar rico. Então, esse é um perigo constante na igreja. Existem sempre aqueles que querem enriquecer a qualquer custo. Então o pastor deve chamar essas pessoas, conversar, orientar, ter cuidado de onde está vindo esse dinheiro, muitas vezes a oferta, o dízimo desse tipo de pessoa. Se ele sabe que esse dinheiro está vindo de coisas assim, o pastor deve procurar essa pessoa, conversar direitinho com ela, orientá-la direitinho, que ele está no caminho errado, que ele deve parar com isso. Ele não pode exagerar nessas coisas, nesse amor pelo dinheiro, pela riqueza, que ele deve sempre manter sua vida santa e irrepreensível. Então o pastor tem que dar essa orientação, mesmo custando até esse dízimo, essa oferta aí. Vai perder isso, quem sabe vai perder. Mas o pastor tem que ser sincero e deve orientar o seu rebanho. Conselhos aos ricos. Paulo aconselha aos ricos que não sejam arrogantes e não depositem sua esperança na riqueza. Os bens materiais são efêmeros, pois não vamos levar nada quando partirmos desta vida. Paulo exorta aos ricos que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. As boas obras não salvam ninguém, mas são necessárias ao bom testemunho cristão e fazem parte da vida cristã. O crente sábio não entesoura para esta vida, mas para a futura. Então o problema que existe muito com as pessoas ricas é que se tornam arrogantes, tratam os outros como se os outros não fossem nada. Quem não tem dinheiro não é ninguém. Então eles podem ter a tendência de tratar aqueles que não têm riquezas, não são ricos, tratá-los como ninguém, como nada. Também são muitas vezes incomunicáveis para as pessoas pobres, só se comunicam com os ricos. Então devem ser aí orientados. E também existe aí o risco deles entesourarem para si próprios, não entesourarem nada no céu, ou seja, não ajudarem as pessoas necessitadas, tantas pessoas necessitadas. Imagine só o tanto de roupa que o rico tem no seu guarda-roupa que não usa mais, não dá para ninguém. Imagine, tanto de coisa que ele joga fora que não ajuda ninguém. Então, os ricos devem ser orientados a ajudar as pessoas necessitadas.
A igreja, ela deve manter assim. O rico não tem sobrando para jogar fora. E o pobre não está necessitando, porque tem sempre ajuda. Então ninguém pode ter sobrando para jogar fora, desperdício, e nem ninguém morrendo de fome, tendo necessidade de tudo. Então a igreja deve equilibrar isso, ajudar aos necessitados. E os ricos são importantes nesse trabalho. Agora a conclusão aí diz: Paulo era cuidadoso em sua missão pastoral. Ele se preocupava com diversos assuntos de interesse da igreja, de sua liderança e de seus membros. Deu especial importância à manutenção dos obreiros, discorreu sobre a questão da disciplina dos líderes, especialmente dos presbíteros que vierem a falhar. De forma bem clara, doutrinou igualmente sobre o relacionamento humano na igreja local, entre servos e senhores. Então veja bem que nessa lição Paulo se preocupa então com o relacionamento aí de Timóteo com os líderes, se preocupa com a disciplina dos líderes que pecarem, com o cuidado financeiro dos líderes para não passarem necessidades, serem sustentados, se preocupa aí com a maneira de Timóteo tratar os mais velhos, os jovens, né, as viúvas, e também ele dá conselho para aqueles que desejavam muito ser ricos e para aqueles que já são ricos. Então veja só que é um aconselhamento geral aí, uma palavra dada de maneira geral para todos, servia para toda a igreja. Tinha aí, então atingia os vários grupos, as várias pessoas que estavam na igreja. Por isso o título da lição, Conselhos Gerais. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade. Daqui a pouco vamos falar em nossa agenda, onde estaremos, você nos convidar para estarmos aí na sua igreja. Também vamos ver o questionário da nossa lição. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, que venha sobre essas vidas agora, trazendo a eles a certeza da salvação, do seu perdão, da sua misericórdia. Salva agora essas vidas, escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. Alegrando a lua, estende força, graça, hermana, que eles possam entender, Senhor, a tua palavra, a tua salvação. Ó Deus, em nome de Jesus te pedimos também por aqueles que desejam te servir, que desejam fazer uma grande obra para ti aqui na terra. Abençoa poderosamente, usa essas vidas, Senhor. Enche-os do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, concede dons a eles. Em nome de Jesus nós te pedimos, abençoa poderosamente todos aqueles que estão ouvindo esta palavra. Cura, Senhor, agora. Vai, Senhor, de encontro àqueles que estão enfermos, doentes agora, em nome de Jesus, e cura, Senhor. Eu ministro sobre eles a tua cura agora. Repreendo toda enfermidade, toda doença, em nome de Jesus. Solta agora essas vidas. Ó Deus, que graça maravilhosa, que poder maravilhoso vem sobre essas vidas, trazendo alegria, felicidade, de te servir, de trabalhar para ti. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.